Meus queridos filhinhos, aqui é a avó Terezinha novamente, trazendo mais um tesouro da sabedoria que cura. Hoje meu coração está especialmente cheio de gratidão por poder compartilhar com vocês o milagre do alecrim benzido, uma planta que Nossa Senhora abençoou com poderes especiais de cura para a mente e para o espírito. Sabe, quando eu era menina, minha avó sempre dizia que cada planta do jardim carrega uma história sagrada, um propósito divino. O alecrim, com seu aroma que desperta os sentidos e suas pequenas flores azuis que parecem estrelas caídas do céu, é uma das plantas mais abençoadas que Deus colocou em nosso caminho. Antes de começarmos nossa história, pegue seu copinho d'água para me acompanhar. A água é o condutor da vida, assim como nossas histórias são condutoras da sabedoria ancestral. Quando bebemos água enquanto absorvemos conhecimento, nosso corpo e nossa alma se abrem para receber a cura em todos os níveis. Vamos fazer uma pequena oração para abençoar este momento de partilha. Fechem os olhinhos por um momento e repitam comigo: Senhor Jesus, que curou os enfermos e devolveu a visão aos cegos, abençoai este momento de partilha. Que o conhecimento das plantas sagradas que vós criastes traga cura e conforto para todos que ouvem estas palavras. Nossa Senhora da Memória, rogai por nós. Amém. A história que vou contar hoje aconteceu há muitos anos, mas permanece viva em minha memória como se fosse ontem. É um testemunho do poder da fé, do amor de uma mãe e da sabedoria ancestral, que, quando unidos, podem realizar verdadeiros milagres, mesmo quando a medicina moderna já perdeu todas as esperanças. Era véspera de Natal de 1958, em uma pequena cidade do interior de São Paulo chamada Santa Cruz da Esperança. Naquela época, meus filhinhos, a vida no interior era muito diferente de hoje. Não havia celulares, internet ou televisão em cores. As famílias se reuniam ao redor do rádio para ouvir as novelas, e as crianças brincavam na rua até o anoitecer, subindo em árvores, jogando bola de gude e correndo livres como passarinhos. O pequeno Antônio, de apenas 7 anos, era o filho do meio de uma família numerosa e humilde. Seu pai, seu Manuel, trabalhava na lavoura de café, acordando antes do sol nascer e voltando quando as estrelas já brilhavam no céu. Sua mãe, Dona Aparecida, cuidava da casa e dos 7 filhos com mãos firmes, mas coração macio como pão, fresco. Antônio era um menino especial, daqueles que parecem ter nascido com uma luz própria. Apesar da pobreza, ele sempre tinha um sorriso no rosto e uma palavra gentil para todos. Na escola, era o primeiro da classe com uma memória que impressionava até a professora mais experiente. Ele decorava poemas inteiros depois de ouvi-los apenas uma vez e se lembrava de cada detalhe das histórias bíblicas que o padre contava na catequese. Este menino vai ser doutor, dizia orgulhoso seu Manuel aos vizinhos, economizando cada centavo que podia para um dia mandar o filho estudar na capital. Naquela véspera de Natal, o ar estava carregado de expectativa. As crianças haviam ajudado a montar o presépio na sala, com figuras de barro que Dona Aparecida guardava com carinho em uma caixa de madeira durante o ano todo. O aroma de rabanada e bolo de fubá preenchia a casa simples, misturando-se com o cheiro das velas de cera de abelha que iluminariam a ceia. Enquanto os adultos preparavam a festa, as crianças brincavam no quintal. No fundo da propriedade havia uma enorme mangueira, com galhos fortes que se estendiam como braços acolhedores. Era a árvore preferida de Antônio e seus amigos para brincar de Rei do Castelo. "Olha como eu consigo subir alto!" gritou Antônio para os amigos, escalando galho após galho com a agilidade de um macaquinho. Os outros meninos observavam admirados enquanto ele subia cada vez mais. "Cuidado, Antônio! Não vai tão alto!" alertou João, seu irmão mais velho, mas o aviso chegou tarde demais.
Quando Antônio alcançou um dos galhos mais altos, ouviu-se um estalo seco. O galho, mais fino do que parecia, não suportou o peso do menino. Em questão de segundos, Antônio despencou de uma altura de quase 5 metros, batendo a cabeça em outro galho durante a queda, antes de atingir o chão com um baque surdo. Silêncio que se seguiu foi quebrado pelos gritos desesperados das crianças. Seu Manuel correu para o quintal e encontrou o filho caído, imóvel, com um filete de sangue escorrendo da têmpora. Sem pensar 2 vezes, tomou o menino nos braços e correu para a única farmácia da cidade, onde o farmacêutico, que também fazia as vezes de médico em emergências, poderia ajudar. Ele precisa ir para o hospital em Ribeirão Preto imediatamente, disse o farmacêutico, após examinar o menino inconsciente. A pancada foi muito forte e ele pode ter um sangramento interno no cérebro. Naquela noite, enquanto as famílias da cidade celebravam o nascimento do menino Jesus, seu Manuel e Dona Aparecida velavam ao lado da cama de hospital onde Antônio jazia, ligado a tubos e aparelhos que apitavam em um ritmo monótono e assustador. Por quase 2 dias, o menino permaneceu desacordado entre a vida e a morte. Os médicos falavam em termos complicados sobre traumatismo craniano, edema cerebral e possíveis sequelas neurológicas permanentes. Para aqueles pais simples, cada palavra soava como uma sentença terrível que eles mal conseguiam compreender. Na manhã do dia 26 de dezembro, quando a esperança já começava a minguar, Antônio finalmente abriu os olhos. A alegria inicial da família, porém, logo se transformou em um novo tipo de desespero. O menino olhava para todos com expressão vazia, sem qualquer sinal de reconhecimento. "Quem são vocês?" Foram suas primeiras palavras, dirigidas aos próprios pais. Quando finalmente acordou no hospital da cidade, Antônio não reconhecia ninguém, nem seus pais, nem seus 6 irmãos. Era como se toda sua memória tivesse sido apagada pela queda. Ele não se lembrava de seu nome, não reconhecia sua casa quando voltou, não sabia mais ler ou escrever, e todas as histórias e poemas que antes sabia de cor haviam desaparecido de sua mente como escritos na areia levados pela maré. Os médicos da capital, chamados às pressas, examinaram o menino e deram um diagnóstico devastador. A pancada afetou áreas importantes do cérebro responsáveis pela memória. É possível que ele nunca mais recupere suas lembranças. Terão que ensiná-lo tudo novamente, como se fosse um bebê. Para seu Manuel, foi como se o mundo desabasse. O filho brilhante, que um dia seria doutor, agora mal conseguia segurar colher corretamente. "Deus está nos castigando", murmurou o homem, escondendo as lágrimas. Mas Dona Aparecida, meus filhinhos, era uma mulher de fé inabalável. Enquanto o marido se entregava ao desespero, ela se ajoelhava todas as noites diante do pequeno oratório da família, onde uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, sua santa de devoção, parecia olhá-la com compreensão. "Nossa Senhora", ela rezava, "você que é mãe como eu, entende minha dor. Devolva meu filho para mim, não o corpo, que já tenho aqui, mas sua mente, sua alma, suas lembranças." Na noite de Natal, uma semana após o acidente, enquanto todos dormiam, Dona Aparecida teve um sonho vívido. Nele, uma senhora de manto azul a conduzia até o jardim e apontava para um arbusto de alecrim que crescia no quintal da família. Um alecrim que havia sido plantado com uma muda trazida de Aparecida do Norte, do jardim próximo à Basílica, durante uma peregrinação anos antes. No sonho, a senhora de azul dizia com voz suave como brisa: "O que guarda todas as memórias pode devolver as que se perderam." Dona Aparecida acordou com o coração acelerado e uma certeza inexplicável. Ainda de camisola, correu para o quintal sob o luar. Ajoelhada diante da planta de alecrim, que parecia brilhar com uma luz própria sob o céu estrelado,
ela rezou com toda a sua alma. Nossa Senhora da Memória, assim como você guardou todas as palavras de Jesus em seu coração, devolva as memórias ao meu filho. Com lágrimas nos olhos, ela colheu alguns ramos de alecrim, sentindo seu aroma intenso e revigorante preencher o ar noturno. Ao voltar para casa, guardou os ramos cuidadosamente em um pano de algodão branco, colocando-os sob seu travesseiro para esperar o amanhecer. No dia seguinte, dia de Natal, ela vestiu sua melhor roupa, um vestido azul simples que guardava para ocasiões especiais, e levou os ramos de alecrim para a igreja. Após a missa de Natal, ela pediu que o padre da paróquia, Padre Antônio, benzesse os ramos. O bondoso padre, um senhor de cabelos brancos que conhecia cada família de sua paróquia pelo nome, vendo o desespero nos olhos daquela mãe, não, só benzeu o alecrim, como recitou uma antiga oração portuguesa para a restauração da memória, que havia aprendido com sua própria avó em uma aldeia do norte de Portugal. Alecrim bendito, erva da lembrança, que Nossa Senhora em seu manto carrega, devolve a memória que se perdeu, restaura o que foi esquecido, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto recitava essa oração, o padre aspergiu água benta sobre os ramos de alecrim, que pareceram exalar um perfume ainda mais intenso, preenchendo a pequena sacristia. «Tenha fé, Dona Aparecida», disse o padre, entregando-lhe os ramos benzidos. A medicina tem seus limites, mas a fé e a sabedoria antiga podem abrir portas que a ciência ainda não conhece. Durante 7 dias, Dona Aparecida preparou banhos com o alecrim benzido. Cada manhã, antes do nascer do sol, ela acendia uma vela, branca diante da imagem de Nossa Senhora, e aquecia a água em um tacho de cobre que havia pertencido à sua avó. Quando a água começava a ferver, ela desligava o fogo e colocava os ramos de alecrim, cobrindo o tacho com um pano branco limpo. Enquanto a infusão descansava, ela rezava o terço completo, meditando especialmente nos mistérios gozosos, que celebram a infância de Jesus. Depois, com cuidado maternal, levava a água morna para o banheiro, onde o pequeno Antônio aguardava na banheira de zinco. Com gestos delicados, ela banhava o filho, derramando a água perfumada sobre sua cabeça enquanto recitava: Alecrim de Nossa Senhora, devolva a memória que se foi embora. Assim como esta água lava o corpo, que lave também a escuridão da mente. Nos primeiros dias, não houve mudança visível. Antônio continuava olhando para tudo com olhos vazios de reconhecimento, precisando ser ensinado a realizar as tarefas mais básicas. Seu Manuel, vendo a esposa com seus rituais de benzedeira, balançava a cabeça com desaprovação, mas não tinha coragem de impedi-la. No fundo, qualquer esperança, por mais tênue que fosse, era melhor que nenhuma. No 4º dia, durante o banho, Antônio de repente parou de brincar com a água e olhou fixamente para um ponto na parede. Tinha uma formiga ali ontem, ele disse casualmente. Foi a primeira vez que demonstrou qualquer lembrança, mesmo que de algo tão recente. Dona Aparecida sentiu seu coração acelerar, mas conteve a excitação, temendo que fosse apenas coincidência. No 5º dia, enquanto derramava a tua água de alecrim sobre a cabeça do menino, ele perguntou: Mãe, por que a senhora está chorando? Era a primeira vez desde o acidente que ele a chamava de mãe, sem precisar ser lembrado. No 6º dia, Antônio reconheceu seu irmão João, quando este entrou no banheiro para trazer uma toalha limpa. João, você ainda está bravo comigo por ter subido naquela árvore? Perguntou, surpreendendo a todos. E então, no 7º dia, algo extraordinário aconteceu. Durante o banho, enquanto a água perfumada com alecrim escorria por seus cabelos, Antônio olhou para sua mãe com olhos subitamente iluminados por reconhecimento e disse: Mãe, lembrei do presépio que a senhora montou ano passado. O boi tinha uma perna quebrada
e a senhora colou com aquela cola que o pai trouxe da cidade. Foi a primeira memória antiga que retornou. Um detalhe tão específico que não poderia ter sido sugerido ou reaprendido. Dona Aparecida deixou as lágrimas correrem livremente enquanto abraçava o filho molhado, sentindo que o milagre pelo qual tanto havia rezado estava finalmente acontecendo. Nos dias seguintes, como um milagre gradual, todas as suas lembranças foram voltando, uma a uma. Primeiro vieram as memórias familiares, os nomes dos irmãos, as histórias compartilhadas, as rotinas da casa. Depois, as habilidades perdidas começaram a retornar. Ele se lembrou de como amarrar os sapatos, como escrever seu nome, como recitar as orações do catecismo. Em 2 semanas, para espanto dos médicos que o haviam desenganado, o pequeno Antônio estava completamente recuperado. Sua mente brilhante novamente repleta de poemas, histórias e conhecimentos. A única coisa que não retornou foi a memória do acidente em si. Uma bênção disfarçada, pois o livrava do trauma do momento da queda. Quando o médico da capital veio reexaminar o menino, ficou tão impressionado com a recuperação que pediu à Dona Aparecida que explicasse exatamente o que havia feito. Com humildade, ela contou sobre o banho de alecrim benzido e a antiga oração portuguesa. O doutor, um homem de ciência, mas também de mente aberta, anotou tudo cuidadosamente em seu caderno. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa medicina, Dona Aparecida. Ele disse, citando Shakespeare com uma adaptação. Continuarei receitando meus remédios, mas nunca mais direi que um caso não tem esperança. Meus queridos filhinhos, a história que acabei de contar não é apenas um conto para entreter, mas um testemunho verdadeiro do poder do alecrim. Uma planta que a ciência moderna está apenas começando a compreender em profundidade, mas que nossos antepassados já conheciam e reverenciavam por seus dons extraordinários. O alecrim, cujo nome científico é Rosmarinus officinalis, é conhecido hoje pela ciência como um poderoso estimulante cerebral. Não é por acaso que os estudantes da Grécia Antiga colocavam ramos de alecrim em seus cabelos durante os exames, acreditando que a planta fortalecia a memória e a concentração. Estudos recentes realizados por pesquisadores respeitados mostram que o alecrim contém compostos como o ácido rosmarínico, carnosol e ácido carnósico, substâncias que aumentam a circulação sanguínea no cérebro e protegem os neurônios contra danos causados por radicais livres e inflamação. Estes compostos agem como antioxidantes poderosos, combatendo o envelhecimento cerebral e fortalecendo as conexões neurais responsáveis pela formação e recuperação de memórias. Os cientistas da Universidade de Northumbria, na Inglaterra, conduziram um experimento fascinante em 2013. Eles dividiram voluntários em 2 grupos. Um grupo foi colocado em uma sala perfumada com óleo essencial de alecrim, enquanto o outro permaneceu em uma sala sem aroma. Após realizarem testes de memória e concentração, descobriram que apenas o aroma do alecrim melhorava significativamente o desempenho cognitivo, especialmente a memória de longo prazo e a capacidade de lembrar tarefas futuras. Imagine então o poder de um banho completo com esta erva sagrada, onde não apenas o aroma é inalado, mas os compostos ativos são absorvidos pela pele e pelo couro cabeludo, chegando diretamente à circulação sanguínea e ao cérebro. Outro estudo publicado no Journal of Medicinal Food demonstrou que extratos de alecrim podem ajudar a prevenir a degradação da acetilcolina, um neurotransmissor crucial para a memória e o aprendizado, cujos níveis diminuem em condições como o Alzheimer. É como se o alecrim criasse uma proteção natural para as substâncias químicas do cérebro, responsáveis por nossas lembranças mais preciosas. Mas o alecrim não é apenas uma farmácia natural para o cérebro. Ele carrega também um significado espiritual profundo que atravessa séculos e culturas,
especialmente na tradição católica que tanto amamos. Na tradição católica, o alecrim tem um lugar especial, quase sagrado. Diz a lenda que durante a fuga para o Egito, quando a Sagrada Família fugia da perseguição de Herodes, Maria estendeu as roupas do menino Jesus sobre um arbusto de alecrim para secá-las ao sol. As flores brancas da planta, tocadas pelas vestes sagradas, tornaram-se azuis em honra à Mãe de Deus. E desde então, o alecrim carrega a bênção especial de Nossa Senhora. É por isso que em muitas regiões da Europa Católica, especialmente em Portugal, Espanha e Itália, o alecrim é chamado de erva de Nossa Senhora ou alecrim da Virgem. Nas procissões marianas, é comum que as jovens carreguem ramos de alecrim, simbolizando pureza e devoção. Nos mosteiros medievais, verdadeiros centros de preservação do conhecimento durante os séculos mais difíceis da história europeia, os monges cultivavam alecrim não apenas para uso culinário, mas principalmente para melhorar a memória durante os longos períodos de estudo e cópia das Sagradas Escrituras. Os monges beneditinos, em particular, valorizavam tanto o alecrim que o chamavam de erva da recordação, usando-o para fortalecer a mente durante a memorização dos salmos e orações. Santa Hildegarda de Bingen, grande herbalista, mística e doutora da Igreja do século XII, escreveu extensivamente sobre o alecrim em seus tratados medicinais. Ela recomendava o alecrim para limpar o cérebro das impurezas e fortalecer o espírito, descrevendo-o como uma planta que traz luz à escuridão da mente. Esta santa extraordinária, que recebia visões divinas desde a infância, acreditava que o alecrim tinha o poder especial de conectar o corpo físico com o espírito, facilitando a recordação não apenas de memórias terrenas, mas também de verdades espirituais. No folclore católico português, existe a bela tradição de plantar alecrim ao redor das casas para ajudar a família a nunca esquecer suas raízes e seus valores cristãos. Nas aldeias do norte de Portugal, região de onde vieram muitos dos nossos antepassados brasileiros, era costume que as noivas levassem um raminho de alecrim escondido no buquê de casamento, simbolizando o desejo de que o amor e a fidelidade permanecessem vivos na memória do casal por toda a vida. Durante a Idade Média, quando terríveis epidemias assolavam a Europa, o alecrim era queimado nas igrejas e hospitais como purificador do ar. Acreditava-se que seu aroma afastava não apenas as doenças, mas também os maus espíritos que poderiam confundir a mente e roubar a memória. Esta prática, que hoje podemos entender também pelo poder antisséptico dos óleos essenciais do alecrim, demonstra como nossos antepassados intuíam propriedades que a ciência só viria a confirmar séculos depois. É fascinante perceber como a ciência moderna e a tradição espiritual convergem no reconhecimento das propriedades especiais do alecrim. O que nossos antepassados atribuíam à bênção divina, hoje podemos compreender também através dos mecanismos bioquímicos, mas isso não diminui em nada o mistério e a beleza da criação divina que colocou tantas propriedades maravilhosas em uma simples planta do jardim. Agora, meus filhinhos, vou ensinar como preparar o banho de alecrim benzido, da maneira correta, seguindo a tradição que aprendi com minha mãe, que aprendeu com minha avó, em uma corrente de sabedoria que atravessa gerações. Você vai precisar de um punhado generoso de ramos frescos de alecrim, cerca de 5-7 ramos com aproximadamente 15 centímetros cada. 10 litros de água filtrada. Ou, melhor ainda, água de fonte natural, uma panela de aço inox ou esmaltada, nunca de alumínio, pois este metal pode interferir nas propriedades energéticas das plantas. Uma toalha branca limpa, preferencialmente de algodão puro, uma vela branca, 1/3 ou rosário, opcional, mas recomendado. Um recipiente especial para guardar a infusão. Pode ser uma jarra de vidro com tampa. Como preparar
Escolha um dia sereno para colher o alecrim, preferencialmente nas primeiras horas da manhã, quando o sol ainda está nascendo. Este é o momento em que a planta está mais carregada de energia vital e seus óleos essenciais estão mais concentrados. Ao se aproximar da planta, faça uma pequena oração silenciosa, pedindo licença e agradecendo. Planta sagrada, criação divina, peço sua permissão para colher seus ramos para um trabalho de cura e fortalecimento da memória. Agradeço a Deus por sua existência e por seus dons de cura. Use uma tesoura limpa para cortar os ramos. Nunca arranque com as mãos, pois isso pode danificar a planta-mãe. Corte com respeito e gratidão, selecionando ramos saudáveis, mas nunca retirando mais do que 1/3 da planta. Se possível, leve os ramos para serem benzidos por um padre após a missa. Se isso não for possível, você mesmo pode abençoá-los com água benta da igreja, fazendo o sinal da cruz sobre eles e recitando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Em casa, lave delicadamente os ramos em água corrente, sem esfregar para não perder os óleos essenciais. Enquanto lava, visualize a água levando embora qualquer energia negativa que possa ter se acumulado na planta. Leve a água ao fogo em uma panela, preferencialmente em um fogão a lenha, se disponível. Enquanto a água esquenta, reze ou cante hinos religiosos, criando um ambiente de paz e devoção na cozinha. Quando a água começar a ferver, desligue o fogo imediatamente. O alecrim não deve ser fervido, apenas infundido em água quente, para preservar seus óleos essenciais voláteis. Adicione os ramos de alecrim à água quente e cubra a panela com a toalha branca, selando bem para que os vapores não escapem. Enquanto a infusão descansa, acenda uma vela branca e reze 1/3 completo, ou ao menos 3 Ave-Marias, pedindo especialmente a intercessão de Nossa Senhora da Memória. Se estiver preparando o banho para alguém com problemas específicos de memória, mencione o nome da pessoa em suas orações. Após 15 minutos, coe a água usando um pano de algodão limpo, recolhendo a infusão em um recipiente de vidro. A cor deve ser um dourado esverdeado claro, e o aroma deve ser intenso e revigorante. Deixe esfriar até ficar morna, em temperatura agradável para o banho. Nunca use a infusão gelada, pois o choque térmico pode fechar os poros e impedir a absorção dos princípios ativos. Use esta água para o último enxágue do cabelo durante o banho normal, ou para banhar a cabeça de quem precisa de cura, derramando lentamente sobre a coroa da cabeça enquanto recita: Alecrim sagrado, erva da memória, restaura o que foi perdido, fortalece o que permanece, ilumina o que está por vir. Para potencializar o efeito, repita por 7 dias seguidos, sempre no mesmo horário, preferencialmente ao amanhecer ou ao pôr do sol, que são momentos de transição energética na natureza. Durante estes 7 dias, mantenha um pequeno ramo de alecrim fresco sob o travesseiro da pessoa que está recebendo o tratamento. O alecrim usado na infusão não deve ser descartado como lixo comum. Após ser utilizado, ele pode ser secado ao sol e guardado em um saquinho de pano branco como proteção para a casa enterrado no jardim com gratidão, devolvendo seus nutrientes à terra. Queimado como incenso natural para purificar o ambiente, especialmente em casos de confusão mental ou esquecimento frequente. Lembre-se sempre: o banho de alecrim é um ritual que combina propriedades medicinais com intenção espiritual. A fé e a confiança no processo são tão importantes quanto os ingredientes físicos. Como dizia minha avó, o remédio sem fé é como semente sem terra. Pode ter todo o potencial, mas não encontra onde germinar. Meus queridos filhinhos, esta sabedoria que compartilho com vocês não vem apenas dos livros ou do que ouvi dizer. Vem da experiência vivida, das histórias reais que testemunhei
e das tradições que pratiquei ao longo de minha longa jornada nesta terra. Minha própria tia Cecília, irmã de minha mãe, viveu até os 98 anos com a mente afiada como uma navalha, enquanto muitos de sua geração perdiam a memória muito antes. Ela conhecia de cor centenas de orações, poemas e cantigas antigas, e podia contar histórias de sua infância com detalhes tão vívidos que nos transportavam para aquela época. O segredo dela? Toda sexta-feira, religiosamente, tia Cecília tomava seu banho de alecrim. Era um ritual sagrado para ela. Pela manhã, colhia os ramos frescos do enorme pé de alecrim que crescia ao lado de sua cozinha. Um alecrim que, segundo ela, havia sido plantado com uma muda trazida de Portugal por sua avó, mais de 100 anos antes. Ela aquecia a água em um tacho de cobre antigo, enquanto cantarolava hinos marianos. Depois, trancava-se no banheiro por quase 1 hora, emergindo com os cabelos molhados e um brilho especial nos olhos. "Estou lavando as teias de aranha da memória", ela dizia com um sorriso maroto. Quando completou 90 anos, os médicos do posto de saúde ficaram maravilhados com sua lucidez. "A senhora deve ter genes muito bons", comentou um jovem doutor. Tia Cecília apenas sorriu e respondeu: "Tenho bons genes, sim, doutor, mas também tenho bom alecrim. Eu mesma, quando sinto que minha memória está ficando um pouco nublada, quando os nomes começam a escapar ou as lembranças parecem mais distantes, recorro ao banho de alecrim. É impressionante como as ideias ficam mais claras e as lembranças mais vívidas depois deste ritual simples, mas poderoso. Há alguns anos, quando estava escrevendo o livro de memórias da nossa família para deixar como legado para meus netos, passei por um período de bloqueio. Parecia que certas lembranças da infância estavam trancadas em algum lugar inacessível da minha mente. Foi quando minha filha me lembrou do banho de alecrim. Por 7 manhãs seguidas, fiz o ritual completo. No 8º dia, acordei com a mente tão clara que consegui escrever 20 páginas de memórias detalhadas sobre minha infância na fazenda. Lembranças que eu acreditava perdidas para sempre. Conseguia recordar o cheiro do café sendo coado na cozinha de minha avó. O som dos pássaros específicos que cantavam em cada estação. Até mesmo as palavras exatas de cantigas de roda que não ouvia há mais de 70 anos. Esta é a bênção do alecrim. Não apenas preservar as memórias que temos, mas às vezes recuperar aquelas que pensávamos perdidas para sempre, como pequenos tesouros enterrados que voltam à superfície quando a terra é gentilmente regada. Meus queridos filhinhos, espero que este conhecimento sagrado sobre o alecrim traga luz e cura para suas vidas e para as pessoas que vocês amam. Em um mundo que corre cada vez mais depressa, onde somos bombardeados com informações a cada minuto, manter a memória saudável e a mente clara torna-se um verdadeiro tesouro. O alecrim nos ensina uma lição preciosa. Assim como suas raízes se aprofundam na terra enquanto seus ramos apontam para o céu, nós também precisamos estar enraizados em nossas memórias e tradições enquanto elevamos nossos pensamentos ao divino. É este equilíbrio que nos mantém íntegros e saudáveis. Se você conhece alguém que está com problemas de memória ou concentração, talvez um estudante enfrentando exames difíceis, um idoso começando a esquecer pequenas coisas do dia a dia, ou mesmo alguém se recuperando de um trauma como o pequeno Antônio da nossa história, compartilhe este vídeo como um gesto de carinho. Às vezes, a sabedoria antiga pode oferecer conforto e esperança, onde a medicina moderna encontra seus limites. Na descrição abaixo, deixei um link para um produto natural que complementa perfeitamente os benefícios do alecrim. É um composto de ervas cuidadosamente selecionadas que ajuda a manter a mente alerta e a memória afiada, que tenho recomendado para minha própria família, especialmente para meus netos durante o período de provas na escola
e faculdade. Também deixei o link para um livrinho digital, onde compartilho outras 7 receitas com ervas sagradas para a mente, incluindo chás, compressas e travesseiros aromáticos que podem transformar sua relação com a memória e o aprendizado. No próximo vídeo, vou compartilhar o segredo da alfazema e como ela acalmou o coração partido de uma jovem que havia perdido toda a esperança após um amor impossível. Uma história de cura emocional que vai tocar seu coração e mostrar mais uma vez o poder das plantas abençoadas por Deus. Ative o sininho para não perder. Antes de nos despedirmos, vamos fazer uma pequena oração pela saúde da nossa memória. Coloque a mão direita sobre a testa e repita comigo. Nossa Senhora da Memória, que guardou todas as palavras de Jesus em seu coração, abençoe minha mente e minhas lembranças. Que eu nunca esqueça as graças recebidas, os ensinamentos aprendidos e o amor compartilhado. São José, patrono da boa memória, rogai por nós. Amém. Que Nossa Senhora da Memória guarde vocês em seu coração, assim como guardou todas as palavras de Jesus. Que São José, patrono da boa memória, interceda por todos nós. E que o perfume sagrado do alecrim acompanhe seus dias, trazendo clareza, sabedoria e lembranças abençoadas. Até breve, meus filhinhos.